O tubo em forma de U da figura ao lado contém dois líquidos em equilíbrio estático. Do lado direito existe água de massa específica ρ igual a 998 kg por metro cúbico e no lado esquerdo existe óleo de massa específica desconhecida, ρx. Os valores das distâncias indicadas na figura são L igual a 135 mm e D igual a 12,3 mm. Qual é a massa específica do óleo? Bem, aqui o que a gente tem que identificar é que a pressão é a mesma no interior de um fluido em níveis iguais. Então aqui do lado esquerdo e do lado direito a pressão é exatamente a mesma. Então a gente pode usar essa informação para encontrar qual é a massa específica do óleo. Aqui nós temos pressão atmosférica e aqui também pressão atmosférica, porque os tubos estão abertos. Então vamos igualar as pressões aqui. Do lado esquerdo, a pressão é a pressão atmosférica mais a densidade do óleo, que é ρx, G, e vamos chamar de H. Isso aqui. E do lado direito, nós vamos ter a pressão atmosférica mais a densidade ρ da água, G, e L, que é a altura da coluna da água. Então aqui eu posso cortar P0 com P0, e aí eu posso encontrar a densidade ρx. Ela vai ser ρgl sobre GH. Aqui a gente pode também simplificar e pronto. A densidade vai ser L sobre H vezes a densidade da água. Então vamos ver aqui os dados do problema. O L é 135 mm. E o H é L mais D. Então é 135 mais 12,3. Então H é 147,3 milímetros. E finalmente, então a densidade do óleo, ρx, é 135 dividido por 147,3 vezes a densidade da água, que é 998. Então, que vai dar aproximadamente 914,7 milímetros. Um dispositivo que usa um tubo em forma de U é o manômetro de tubo aberto. Então aqui do lado esquerdo nós temos um manômetro de tubo aberto em que a pressão do gás é menor do que a pressão atmosférica, e no lado direito uma situação em que a pressão é maior do que a pressão atmosférica. Como é que isso aí funciona? Nós temos simplesmente um tubo em forma de U, e aí do lado esquerdo é conectado o dispositivo, né? O recipiente no qual você quer medir a pressão. Então no caso aqui é a pressão de um gás. E aqui a gente pode ter um líquido. Esse líquido pode ser mercúrio ou um outro líquido qualquer.
E a outra extremidade do tubo está aberta e, consequentemente, a pressão nela é a pressão atmosférica. Então vai ocorrer aqui um desnível do fluido nos dois lados do tubo devido às diferenças de pressão nas duas extremidades. Aí aqui nós temos uma outra situação em que o nível do fluido do mercúrio aqui no interior do tubo ele é maior do lado direito. Então isso significa que a pressão do gás ela é maior do que a pressão atmosférica. No lado esquerdo é o contrário, a pressão é menor. Como é que a gente pode medir a pressão? É simplesmente pela diferença de nível H entre os dois lados do tubo. Vamos ver um problema em que isso pode ser aplicado. Vamos considerar que eu tenho um manômetro de tubo aberto e que um dos ramos está conectado a um recipiente fechado que contém um determinado gás. Ao invés de mercúrio, o manômetro contém um líquido cuja densidade é igual a 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. E sua leitura indica que uma coluna de 0,2 metros desse líquido equilibra a pressão do gás em um local onde a pressão atmosférica vale 1 vezes 10 a quinta pascal e a aceleração da gravidade local vale g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Qual a pressão do gás? Então, a informação que nós temos é que uma coluna de 0,2 metros desse líquido equilibra a pressão do gás. Então, nós temos essa segunda situação aqui. Eu tenho uma coluna de 0,2 metros. Quer dizer, o H é 0,2 metros e essa coluna consegue equilibrar aqui a pressão do gás. Então, como é que a gente pode encontrar qual é a pressão do gás? É muito simples. Novamente, basta eu considerar que em dois pontos que estão exatamente na mesma altura, no mesmo nível no interior do líquido, as pressões são iguais. Então, do lado esquerdo, eu tenho pressão igual à pressão que eu quero determinar. Vou chamar isso aqui a pressão do gás. E do lado direito, eu tenho uma pressão atmosférica mais a pressão equivalente a 0,2 metros de um líquido que tem densidade conhecida. Então vamos igualar as pressões dos dois lados. Do lado esquerdo é a pressão do gás e do lado direito eu tenho a pressão atmosférica mais ρ G H. Então a pressão do gás é a pressão atmosférica, que é 10 a quinta pascal, mais a densidade do líquido, que é de 1000 kg por metro cúbico, a aceleração da gravidade é 10 e H é 0,2. Então a pressão do gás é 10 a quinta mais 2000. Então a pressão do gás é 102.000 pascal. Agora vamos ver outra situação. O segundo problema é qual seria a altura da coluna de água se o experimento de Torricelli fosse feito com água. O experimento de Torricelli foi realizado em Pisa em 1643 e nesse experimento se verificou que a pressão atmosférica
é de por volta de 76 centímetros de mercúrio ao nível do mar. Esse valor de 76 centímetros de mercúrio é um valor médio da pressão atmosférica no planeta por volta do nível do mar. Na verdade, a pressão atmosférica ela pode variar por mudanças de temperatura, por exemplo, velocidade do vento, coisas assim podem afetar o valor da pressão atmosférica em qualquer local. Então existem oscilações. E conforme aumenta a altitude, também a pressão atmosférica diminui. Então, num vídeo que eu mandei para vocês, por exemplo, foi um experimento que foi feito em São Paulo. E aí a pressão deu de 69 centímetros de mercúrio. Né? O vídeo que eu mandei para vocês sobre um experimento com barômetro. Tá? Então foi 69 centímetros de mercúrio devido à altitude. Sim, mas aí se em vez de mercúrio nós tivéssemos água, qual seria a altura dessa coluna de mercúrio? Tá? Notem aqui que nesse experimento tem um recipiente inferior aqui preenchido com mercúrio, e aí eu pego um tubo completamente cheio de mercúrio, mergulho ele no recipiente de mercúrio e destampo a extremidade, permitindo que parte do mercúrio saia desse recipiente. Bem aqui em cima vai se formar então um vácuo. Na verdade vai ter uma quantidade mínima de vapor de mercúrio. Na verdade, isso aqui vai ser um vácuo muito bom. Mas se a gente fizer a mesma coisa com água, a gente vai ter uma pequena quantidade talvez de vapor d'água. Então vai ter o vácuo com uma pequena quantidade de vapor d'água aqui. A pergunta é: qual seria a altura dessa coluna de água? Para isso, tudo que a gente precisa considerar é que essa coluna de líquido aqui, ela está sendo sustentada pela pressão atmosférica. Então, como nós vimos ainda há pouco, dois pontos que estão no mesmo nível têm exatamente a mesma pressão. Então, se eu pegar dois pontos na superfície desse recipiente aqui, do lado esquerdo eu tenho a pressão atmosférica e do lado direito eu tenho a pressão devido à coluna de líquido. Então, a pressão devida à coluna de líquido vai ser densidade do líquido, G vezes H. Não vai ter o ρ0, porque bem aqui eu tenho vácuo. Aqui no interior, então bem aqui no interior, a pressão é zero. Tá? Sim, aí agora a coluna vai ser P0 sobre ρg. A pressão atmosférica P0 é 10 a quinta, aproximadamente 10 a quinta Pascal. Vamos considerar aqui que a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico. Então é 10 a terceira. E a aceleração da gravidade é aproximadamente 10. Então, para facilitar essa conta aqui. E aí aqui eu vou ter 10 a quinta dividido por 10 a quarta, ou 10 metros. Quer dizer, nós teríamos uma coluna de 10 metros de água. Uma das consequências disso é que se eu tiver uma bomba que vai tentar retirar água de um poço, e vamos supor que a bomba ela se encontra na superfície. Então, o que a bomba vai estar fazendo, ela vai estar produzindo vácuo no interior de um tubo, no interior da tubulação, para conseguir puxar a água. O melhor vácuo que ela conseguir fazer vai no máximo erguer a água por 10 metros. Então, uma bomba localizada na superfície só vai conseguir erguer a água por 10 metros nesse poço. Se eu precisar erguer a água por distâncias maiores, aí eu preciso de outro tipo de bomba. E ela vai ter que ser instalada no fundo do poço. Ela vai ter que, na verdade, estar empurrando a água para cima e não simplesmente produzindo vácuo.